Quando fico nublado por dentro, lembro que preciso me deixar chover para poder clarear. Quer dizer, eu preciso sentir a tristeza para que ela abra espaço para a alegria. Né? Na vida da gente é isso, às vezes a gente precisa deixar que as águas da gente, impulsionadas pela tristeza, nos lavem, para que de fato a coisa clareie, para que de fato o nosso céu, né, se limpe e o nosso sol volte a brilhar. É nessa faixa vibracional do chakra cardíaco que vibram duas emoções que estão presentes assim a todo momento, que são a alegria e a tristeza. É interessante a gente entender, eu acho que antes de mais nada, que alegria e tristeza são simplesmente emoções, que não existe a gente falar em emoção boa ou ruim, porque invariavelmente toda forma de emoção traz pra gente um aprendizado, traz pra gente uma mensagem. E se talvez a gente está dando muita cabeçada com aquela emoção, talvez seja porque a gente não está conseguindo captar qual é aquele aprendizado, e é por isso que a gente está batendo tanto cabeça. É por isso que talvez a gente se embola com aquela emoção e segue a vida com aquela sensação de que algo ficou ali por terminar, ficou por ser sentido, né? E eu acredito que com a tristeza aconteça muito isso. A vida nunca joga contra. E as emoções são parte da vida. As emoções, como instrumentos da vida, jamais jogariam contra a gente também. Então, se a gente está de mal com alguma emoção, se a gente de repente fala isso eu não gosto de sentir, vamos parar de ter esse tipo de comportamento defensivo, talvez, com relação à emoção, e vamos simplesmente abrir a porta, vamos simplesmente abrir o nosso coração para poder entender o que é que aquela emoção quer trazer pra gente. Porque, como instrumentos da vida, as emoções jamais podem ser alguma ferramenta que joga contra a gente, que quer destruir a gente, enfim. E é da onde a gente começa a entender qual que é o sentido primário a partir dessas duas primeiras emoções que vibram aqui nesse chakra do coração. A alegria, ela traz muito uma questão do, olha, eu tive um êxito, eu tive uma vitória, ou sei lá, vamos lá pros nossos primórdios. Eu fiz hoje uma caça, né? Eu saí para caçar e a gente teve um resultado muito bom hoje, porque a gente, sei lá, usou ou desenvolveu uma estratégia nova. O que a gente vai fazer? A gente vai celebrar, a gente vai comemorar, porque de alguma forma aquela celebração, né? Aquela vibração de alegria está trazendo ali uma gratificação, uma recompensa por um aprendizado que a gente assimilou, né? Assim é na vida, quando a gente vivencia algum processo, a gente tem uma vitória, a gente tem um resultado favorável, a emoção que chega é a alegria. E por outro lado, gente, então se a alegria ela traz isso, né, de ser, de fazer parte desses momentos de vibração positiva, no sentido de trazer ali uma celebração, uma comemoração, uma gratificação ou uma recompensa por algo que foi positivo, a tristeza, por outro lado, ela não vem para poder nos castigar. Porque a sensação se a alegria é tudo isso, então a tristeza é o contrário, e não é. E aí que eu acho que entra a preciosidade da gente trazer mais uma vez essa frase tão preciosa da Adri, que a vida nunca joga contra, e entender que a tristeza, por mais negativa que ela pareça, em essência o que ela mais quer fazer é nos proteger. É talvez nos tirar do mundo lá de fora, né, diante do qual a gente esteja frágil demais, por exemplo, diante de uma perda, de um luto, de uma derrota, e trazer a gente para junto do clã da gente, para junto da família, para junto de quem a gente ama, para junto de quem nos apoia, ou simplesmente, essencialmente, para dentro da gente mesmo, né, para lamber as feridas, como a gente fala, para a gente se cicatrizar, para a gente se recuperar de uma perda, de um dano, de uma derrota, de um erro. Porque tem isso também, a tristeza, ela traz esse recolhimento e muitas vezes a sensação do arrependimento, por exemplo, quando ela está ali nos convocando para de alguma forma fazer silêncio. Aliás, hoje é o dia do silêncio, né? Para a gente fazer esse silêncio tão necessário e ouvir o que foi que aconteceu, ouvir a própria caminhada nossa até ali, perceber aquilo e absorver um aprendizado que talvez tenha vindo dali, né? Então a tristeza, ela tem muito
ela traz muito dentro dela essa questão do aprendizado, essa questão do, olha, eu não tô aqui para te fazer mal, eu não tô aqui para te castigar, você não tá triste porque você fez uma coisa errada, ou eu não tô aqui para jogar sua vibração para baixo, eu tô aqui exatamente porque sua vibração baixou, porque a tristeza é como se fosse uma velha senhora, e muitas vezes quando a gente está sentindo tristeza parece que tudo fica cinza, porque a tristeza, a meu ver, é uma velha senhora que veste um manto cinza, e ela coloca e ela nos envolve com aquele manto cinza. Então, no dia que o dia tá cinza, não é porque o dia tá feio. É porque, na verdade, a gente está ali se permitindo ser acolhido por aquele manto da senhora tristeza, né? Então, assim, até mesmo a tristeza que de alguma forma parece ser uma ameaça ou parece querer nos atacar, ela só chega porque a gente precisa dela, porque a gente precisa da proteção dela. E se a gente for olhar, em essência, alegria e tristeza não são inimigas, definitivamente não são. Talvez sejam nesse raciocínio cartesiano da gente, né? Mas em essência elas são melhores amigas e que sabem muito bem dançar juntas. Uma sabe se retirar perfeitamente no momento em que a outra tem que entrar em cena. Então não quer dizer que é só viver alegre, não quer dizer que é só viver triste, mas de alguma forma exatamente entendendo que tudo bem sentir uma coisa ou outra, porque às vezes a gente precisa sedimentar um aprendizado a partir de um erro, e aí daqui a pouco é hora de celebrar aquele aprendizado, né? De repente a gente precisa se recolher um pouco quando a gente tem uma perda, mas daqui a pouco a gente tem uma outra notícia que faz a gente se sentir bem, e aí elas ficam nesse vai e vem, que de alguma forma, se a gente for entender e olhar, eu vou mostrar para vocês a imagem, é exatamente o movimento que o coração segue, organicamente falando. Se a alegria grita, vamos dizer assim, né, ou faz a gente gritar, a tristeza convoca a gente para o silêncio e ela faz silêncio para nos ouvir. Geralmente, quando a gente está muito eufórico, muito feliz, a gente nem ouve direito o que está acontecendo, né? Mas é talvez no momento da tristeza que a gente de fato consegue parar, fazer silêncio e ouvir o bastante para perceber o que se passa. Quando você está feliz, curte a música. Quando está triste, entende a letra. E é exatamente isso. Quando a gente está feliz, a gente está no embalo do ritmo da música e está ali e tal, e naquela... Não está nem talvez muito prestando atenção, sabe? Talvez nem quem que está cantando, né? Mas quando a gente está triste, a gente consegue fazer um silêncio, a gente consegue, de alguma forma... se recolher ou observar, né, o que se passa ao redor a ponto de entender a letra. Ou seja, a gente capta de alguma forma, né, tudo que se passa ao redor com um outro olhar, que não é um olhar errado, é só um olhar diferente, né? Quer dizer, não é uma coisa tão dual que seja contraditória a ponto de serem excludentes, alegria e tristeza. Pelo contrário, elas são duais, sim, mas cada vez mais a gente vai entendendo que é exatamente na atuação das duas que a gente encontra o ponto de equilíbrio em que a gente vive, em que a gente é. Nessa questão que eu falo que a dualidade emocional, ela está refletida na dualidade orgânica, é porque, olha só que coisa linda, esse daí é um eletrocardiograma, né? Olha só, quando tem a batida do coração, aí quando o coração não tá batendo, aí ele bate de novo, ele não tá batendo, ele bate de novo, não tá batendo. Olha só o que a gente sente quando a gente está triste, quando a gente fica alegre, quando a gente está triste, quando a gente fica alegre, porque, de alguma forma, a alegria, ela traz muito do gritar, né, do querer falar alto, daquela coisa toda, do som, e é exatamente quando faz o tum do coração, né, o tum-tum, tum-tum. Só que, ó, tum-tum, 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 é o som e o silêncio. É o som da alegria e o silêncio da tristeza. Vê como o próprio coração mostra isso, né? A cada batida dele. Exatamente o movimento do coração se expandir e depois contrair para bombear o sangue, né? Na alegria, o que acontece? A gente se expande. E na tristeza, a gente se recolhe, a gente se contrai. Então, também nesse sentido, o coração, a cada batida do coração, que é algo que acontece, gente, independente da vontade da gente, dormindo, acordado, pensando nisso, sem pensar nisso, fazendo o que quer que seja, tá lá o coração mantendo o ritmo de vida, tá lá o coração pulsando, tá o coração no som e no silêncio, tá o coração na expansão e na contração, na sístole e na diástole, não é assim? E é exatamente
eu acho que é tudo muito coerente, né? Quando a gente vai estudar vibracionalmente, energeticamente, porque o que o coração faz como órgão biológico, como, né, organicamente falando, é exatamente a mesma frequência que ele vibra emocionalmente quando se trata de vibrações energéticas e de emoções como alegria e tristeza. Uma outra frase que eu achei que primeiro observa as figurinhas, olha só, o bonequinho sorrindo, o bonequinho triste, o bonequinho sorrindo. E aí vem a frase assim: a tristeza é o espaço entre duas alegrias. Olha que, como que... Ah, gente, eu acho isso maravilhoso demais. Eu acho que tudo faz sentido, tudo casa, né? E a tristeza não quer dizer que ela é ruim. Ela quer dizer que muitas vezes, olha, talvez agora aqui você tenha errado e precise introjetar esse erro para daqui, na próxima batida de coração, você já está pulsando alegria por isso, né? Talvez nesse momento você tenha tido uma perda, mas logo ali você vai conseguir introjetar aquilo, você vai conseguir vivenciar o luto e vai se fortalecer e vai já de fato estar reagindo àquilo e conseguindo encontrar de novo razões para sorrir. Então, assim, é muita coerência, sabe, eu acho, entre o que é organicamente e energeticamente. Esse chakra do coração, para mim, ele de fato, ele encerra um equilíbrio muito grande, tanto pela posição dele na gente, que é exatamente o chakra do meio, né, entre os chakras superiores e os inferiores, como o que ele traz dentro de si mesmo, que é de fato essa morada da dualidade, entre a alegria, a tristeza e tudo que isso significa para a vida da gente. Receba a tristeza, mas deixa a porta aberta para ela ir embora. Não briga contra a tristeza, recebe ela na sua casa, tenha sua casa de portas abertas para receber a tristeza, porque ela é também uma amiga que às vezes precisa te visitar e que você vai querer receber ela na sua casa, porque ela não vai lá para te afrontar, ela vai lá para te acolher, ela vai lá para cuidar de você. Então, assim, agora eu convido vocês de fato a fazer uma pausa bem breve, mas para receber essa energia do Reiki, para levar essa energia aí, tocar, né, nesse chakra cardíaco, nessa dualidade, na alegria, na tristeza, de alguma forma nos ajudar a colocar ordem na casa, levar compreensão para esse vai e vem, né, para essa dualidade que nos habita. Então eu convido vocês agora, de fato, eu vou apagar minha luz, para vocês verem comigo e a gente fazer essa pausa, uma pausa para sentir. Então eu convido vocês nesse momento a inspirarem profundo, buscando um lugar de conforto, uma posição em que vocês se sintam acolhidos, confortáveis, relaxados. Pode ser na cadeira, no sofá, na cama, no próprio chão, onde vocês se sentirem bem para simplesmente relaxar nesse momento. Inspirando bem profundamente, sem forçar, só deixando o ar fluir. Vão se desligando cada vez mais dos sons lá do lado de fora e procurando se conectar com a vibração e com o som das batidas do coração. Se facilitar, coloque a mão sobre o peito nesse momento para poder sentir o coração vibrando e a partir daí vão se conectando com esse som do coração. E vão percebendo, à medida que vocês se conectam com o próprio coração, como que o coração encerra em si mesmo o som e o silêncio, a expansão e a contração, o celebrar e o se acolher. Nesse movimento, nessa pulsação que em essência faz a vida acontecer. A alegria grita, a tristeza ouve. No mesmo abraço, a alegria celebra, a tristeza acolhe. A alegria nos expande, a tristeza nos recolhe. E a cada pulsação do coração é exatamente esse movimento que ele repete. E nesse vai e vem, no equilíbrio dinâmico da dualidade que nos habita, o coração encontra o seu compasso, sorriso e abrigo, sombra e luz, vida e luto, e assim ele vai pulsando o absoluto. Deixa que a energia do Reiki te toque agora, chegando com toda a força, tendo passado pelo chakra da cabeça, no topo da coroa,
passando pelo terceiro olho, pelo chakra da garganta, então pelo timo. Deixa a energia do Reiki chegar com toda a força ao chakra do coração, assumindo em cada caso a cor verde ou a cor rosa, de acordo com a vibração que mais faz sentido para você. E junto com essa energia e com essa emoção, junto com essa dualidade que faz morada em cada um de vocês, passa a vibrar agora também toda a energia do Reiki, de equilíbrio, de cuidado, de acolhimento, de cura, essa cura de dentro para fora. Simplesmente deixa que ela entre, percorra suas veias como sangue e percorra energeticamente toda a sua vibração e cada uma das suas emoções, vibrando junto com o coração a cada batida, nos altos, nos baixos, nos sons, nos silêncios, simplesmente passando a fazer parte dessa pulsação de vida que o coração traz para dentro de você. E diante dos altos e baixos, perceba como nós precisamos aprender a prosseguir. E vamos ganhando, junto com a energia do Reiki, com essa consciência que despertamos hoje, muito mais força para fazer isso. Nós precisamos nos lavar na tristeza para sermos capazes de sorrir. Nós não temos outra escolha a não ser reagir. Então haja, coração, reaja, coração. A vida é uma constante dualidade e é nas nuances do sentir que pulsa a razão do existir. Abençoada seja a dualidade que nos faz fortes, abençoado seja o coração que nos mantém vivos, pulsantes, seres humanos em contato com as sombras para nos fazermos luz. Inspira fundo e se conectando com a sua própria dualidade, com toda a energia do Reiki e sobretudo com toda essa luz que desperta agora em você, vem despertando junto com ela a cada batida do coração e no seu tempo vem despertando em todos os sentidos e abrindo seus olhos no aqui